fazer um apanhado das cartas de Cristo, que ele chama o Poder Criativo Inteligente. Ele está na carta 1, da página 45 a 50. O que a gente esperar das cartas do Cristo? As cartas do Cristo é um livro que apareceu recentemente e que vem nos trazendo todo o ensinamento que Cristo falou antigamente e que não entendemos, porque nós estávamos encarnados naquela época e naquela época ainda nós não estávamos com a cabeça, a mente aberta para esses entendimentos. E hoje o Cristo, através dessas cartas, vem nos trazer esses ensinamentos de uma maneira mais clara, mais explicativa, de uma maneira que a gente, com a nossa elevação espiritual, já tem condição, porque já somos espíritos mais amadurecidos e somos capazes de entender esses ensinamentos que o Cristo vem trazendo nesta carta. E essa carta nos permite acender a nossa consciência, abrir. O propósito dessa carta é exatamente essa elevação espiritual. É a nossa reforma interior, que antigamente falava, hoje é, na verdade, a revolução do ser. Que a revolução do ser nos dá essa oportunidade de ver tudo aquilo que está dentro de nós e que já não está de acordo com aqueles ensinamentos de antigamente. Porque o Cristo vem trazendo esses ensinamentos para que a gente possa ir se desapegando daquelas crenças antigas, que a gente possa rever aqueles conceitos antigos que nós aprendemos a respeito da religião, dogmas, rótulos. E hoje ele vem abrindo nossa consciência para essa percepção. E hoje o tópico Poder Criativo Inteligente tem a ver com esses ensinamentos que o Cristo tenta passar para nós. Que tudo está na nossa mente, tudo está na nossa consciência. E para a gente acender essa consciência, a gente precisa abrir a nossa cabeça para esses novos ensinamentos que ele traz. E esses ensinamentos do Cristo vêm facilitar a nossa iluminação, vêm facilitar a nossa mentalização, nossa reflexão em torno de todos os seus ensinamentos. Porque antigamente a gente se prendia muito a uma imagem para adorar, para fortalecer a nossa fé. E hoje basta que nós fechemos os olhos, fazendo as nossas reflexões, fazendo as nossas mentalizações, atraindo pensamentos positivos. Essa é a maneira como nós nos postamos diante de Deus, diante do Cristo. Porque essa imagem que a gente cria mentalmente vai nos fortalecer a fé, a consciência, a elevação e a meditação. E dessa maneira, ele explica, foi como ele conseguiu a sua iluminação quando ele esteve no deserto. Depois do seu batismo, ele foi para o deserto e lá ele entrou em reflexão, em meditação. Ele jejuou, ele mentalizou, ele orou ao Pai e ele recebeu, depois de 6 semanas, ele recebeu a iluminação. Ele recebeu esse poder, recebeu uma luz intensa dentro dele e em volta dele. Essa luz gloriosa era tão intensa que ele podia ver no deserto, mesmo à noite, ele podia ver aquela paisagem do deserto. E aí foi quando ele teve o conhecimento do milagre da criação.
Ele viu nos animais, nos vegetais, no ser humano, como se processava essa criação. Ele sentiu a energia fluir dentro de todos esses vegetais, animais, minerais. Ele tinha a capacidade de visualizar no interior de tudo isso. Ele acompanhou o movimento das células nas plantas, crescendo, dando fruto, dando flores, germinando. Ele acompanhou todo esse movimento. Nos pássaros, nos animais, ele via a mesma coisa. Ele via como aquele sistema reprodutor dos animais, aquele sistema de como funcionava a sua alimentação, a sua nutrição, o seu crescimento, a sua evolução. Ele foi capaz de ver. E no homem, ele sentiu o que era certo, o que era falso e o que era verdadeiro. Porque ele era capaz de penetrar no interior do ser humano, nos seus pensamentos. Então, essa iluminação ele adquiriu através desse processo de meditação, através dessas reflexões lá no deserto. E houve uma briga interior muito grande dele com o seu ego. Ele brigou para que botasse para fora tudo aquilo que prejudicava o ser humano, tudo aquilo que tornava o ser humano egoísta, tudo aquilo que acumulava ressentimento, ódio. E aquilo, na verdade, não deixava a sua iluminação crescer, aparecer, se formar. E ele foi sentindo o milagre da criação. E ele foi pensando como é possível o homem ser tão pecador. Se o homem foi criado à semelhança do divino, e o homem traz dentro dele aquele potencial para ser uma pessoa, ter uma vida plena de alegria, de saúde, de bem-estar. E o homem, porque ele era tão pecador? E por que o homem sofria de tanta doença? Miséria, pobreza. E aí ele chegou à conclusão que na criação do homem, o seu ser recebeu os impulsos. Esse impulso era um impulso de atração e de repulsão, que era o que caracterizava a sua individualidade. Quer dizer, o homem era responsável por tudo aquilo que ele pensava, que ele agia. Todas as suas ações eram de sua responsabilidade. Ninguém interferia e cabia a ele atrair ou repulsar qualquer sentimento, qualquer gesto, qualquer atitude. Mas o homem, na sua evolução, ele sempre pensando nas facilidades, pensando nas coisas mais fáceis, nas coisas que trazia mais atração para ele, normalmente acolhia, atraía aquilo que lhe era conveniente, que lhe dava prazer. E, na verdade, quando acontecia o retorno daquelas escolhas, eles achavam que era do pecado que ele tinha cometido, que era uma punição que vinha do alto. E aí, em vez dele assumir a sua responsabilidade, ele delegava isso para a sorte, para Deus, para o universo, menos para ele aceitar as consequências das suas ações. E aí o homem ia chegando à conclusão, com o sofrimento que aquela reação causava, ele foi aprendendo, ele foi consertando o seu erro e, com isso, aprendendo
agir de uma maneira mais correta. E esse impulso, ele equilibra essas duas energias de ação e de repulsão. E o homem vai aprendendo a repulsar tudo aquilo que não é bom para ele, que não faz parte do seu crescimento, que na verdade lhe traz transtorno. Ele tem como repudiar tudo aquilo. Mas isso o homem só vai aprendendo com o tempo, com a experiência. E aí ele vai se elevando pouco a pouco. E aí Jesus fala de uma visão que ele teve naquele processo de iluminação e tudo. Ele teve uma visão que ele via um bebê como luz. E esse bebê, ele foi crescendo, atingindo a adolescência, atingindo a fase adulta. E ele sentiu que, nesse momento, aquela luz que ele via naquele bebê, ela ia se apagando pouco a pouco. À medida que ele ia crescendo, a luz ia se tornando pequena, menor, até escurecer totalmente. E aí ele viu aquele bebê, ele se envolveu numas ataduras, numas amarras. E ele, na verdade, criou uma prisão dentro dele. E isso ele foi percebendo a realidade da vida, da existência. Ele foi percebendo as dificuldades. Aí foi atraindo doenças, misérias, pobrezas. E ele chegou a uma conclusão que todo o potencial para construir a vida plena estava nele. E que ele, na verdade, trazia aquela certeza de que a vida se resumia nos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Nada mais que isso. Então o homem lutava para sobreviver, lutava para sentir os prazeres. Então a vida dele se resumia só naquilo. Aí foi que ele percebeu que, na verdade, a realidade da existência não estava só nisso. E Jesus tentou passar isso naquela época e não teve oportunidade, porque o homem não estava com a cabeça aberta para receber esses ensinamentos. O homem pensava no ter, ele não pensava no ser. Ele lutava para conseguir alimento, para conseguir se dar bem, ter os seus prazeres. Aí o homem foi desenvolvendo, criando família, foi surgindo aquele afeto entre família, foi surgindo a necessidade dele melhorar a sua vida, foi lutando para que tivesse uma vida melhor, se proteger de animais, de chuva, do sol. E aí foi nascendo nele aquela conscientização que ele precisava crescer, que ele precisava melhorar aquela civilização. E aquilo foi dando a ele a abertura de consciência, mas não o suficiente para entender as coisas que Jesus estava ensinando, que Jesus estava passando. E o homem pensava muito em guerras, em poder, mas não pensava na elevação espiritual. Então ele acreditava no pecado, ele acreditava na punição dos seus pecados. E aí tinha aquelas práticas para se livrar daquele pecado, as oferendas. E eles entendiam a movimentação da natureza, falando para ele
que ele estava errado, que ele estava pecando e que aquela era uma manifestação do desagrado a Deus. E, na verdade, a gente precisa agradar nós mesmos, aos nossos sentimentos, crescer, porque nós viemos aqui para evoluir. E Deus não está preocupado com isso ou com aquilo, porque Ele já nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio traz as consequências das nossas escolhas. E aí Jesus fala que nós temos o potencial para construir uma vida plena de alegria, de saúde, de satisfação. E que, na verdade, a gente faz o contrário, a gente cede aos desejos egoístas e de ódio. A gente cria uma verdadeira prisão dentro de nós que nos leva à miséria, ao ódio, aquela insatisfação, aquelas revoltas e aquela dificuldade em relação ao nosso próximo. E o homem é fruto da sua mente. Por isso que ele recomenda a reflexão, a meditação, que é para a gente fortalecer esse poder da mente. Porque tudo que existe para o nosso uso, primeiro ele surgiu na mente humana. E quando Jesus fala isso, ele quis dizer para a gente por que acontecia os milagres que ele fazia. Porque ele tinha esse potencial de poder tão grande que ele era capaz de transformar as pessoas, transformar as coisas. Tanto que ele andou sobre as águas, ele transformou a água em vinho, ele curou os doentes. Tudo pelo poder da mente. E esse poder, ele falou que nós também podíamos adquirir esse poder através dessa elevação, dessa iluminação da mente. Então, o poder criativo, inteligente, é isso, é a gente saber que esse poder ele pode ser direcionado para o bem, de preferência, porque ele pode ser direcionado quando alguém quer prejudicar alguém também, esse poder mental. E que a gente usando esse poder como ele usou, a gente pode curar tudo em nossa volta, transformar, modificar e a gente se elevar também, melhorando o nosso espírito. Ele fala que toda coisa gera o seu original. Então, quando nós temos um pensamento que a gente emite, aquilo volta para nós, é uma lei. É a lei do efeito, é a lei do retorno. Tudo que a gente emite, aquilo volta para o seu original. Tudo que emana da mente, ele tem um retorno, um devido tempo, de uma forma ou de outra. E aí, Jesus nos traz esses ensinamentos para que nós possamos dar uma melhorada no nosso interior, fazer a revolução do nosso ser, porque na verdade a revolução do ser é a gente se melhorar interiormente, é a gente pensar que nós viemos aqui para fazer uma experiência, para crescer, nos melhorar espiritualmente e alcançar essa evolução para o nosso próprio bem, ao atravessar o véu da morte. Então ele fala que ele desceu a um nível de vibração para remeter a todos nós esses ensinamentos, que todos eles foram adquiridos nessas 6 semanas lá no deserto. E que ele deixa bem claro que através da iluminação
que ele teve, ele conseguiu atingir um grau de consciência capaz de exercer o potencial de cura e fazer todos aqueles milagres que ele fez naquela época. E que nós podemos fazer o mesmo, desde que a gente faça igual ele fez. Ganhe essa iluminação através da nossa revolução do ser. Porque essa revolução do ser é muito importante para que a gente tire de dentro de nós aquele sentimento que não está de acordo com os ensinamentos dele, para que a gente ganhe mais virtudes no nosso dia a dia, que a gente passe a respeitar o nosso próximo, a tolerar mais, a ter resignação, a não querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, a querendo que o milagre caia do céu. Para isso nós temos que ter consciência do nosso caráter. Nós temos que ter consciência das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E quando eu falo esse comportamento, é às vezes conosco mesmo, nos respeitando, cuidando de nós, nos curando de todas essas ataduras, essas amarras que a gente criou para dentro de nós. Criamos isso através dos nossos dogmas, daqueles ensinamentos que passaram para nós. E aí a gente traz e sente dificuldade hoje de abrir a nossa consciência e nos desfazer de tudo isso, todo esse legado que a gente conservava dentro de nós como o correto, como o certo. E essa revolução do ser vem nos trazendo, através dessas cartas, essa oportunidade de cada um se melhorar, olhar o seu próximo, como se fosse uma extensão de si mesmo, acatar, acolher, perdoar sempre. E é através desse exercício diário que nós vamos adquirindo pouco a pouco a nossa iluminação através dessa revolução do ser. E ele encerra dizendo: como eu desejava curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ele ansiava libertá-las do seu medo de um Deus vingativo. E com essas palavras de encerramento do Mestre, nós vamos proporcionando a nós mesmos esse grande conhecimento que Ele nos traz e proporcionando essa nossa reforma, essa nossa elevação que nós precisamos urgentemente fazer.